pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Liane e no vídeo de hoje nós vamos ver mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, o famoso MMC e o MDC. Vamos ver uma forma bem simples e prática de encontrar esses números, tá? E além disso eu também vou mostrar para vocês algumas situações de casos envolvendo cálculos onde o MMC ou o MDC então são usados. Bora trabalhar então? Pessoal, a primeira coisa que vocês precisam saber é o que significa o mínimo múltiplo comum. Mínimo, menor. Múltiplo vem de tabuada, multiplicações, contas de multiplicações. Comum é comum para ambos os números. Se forem dois números, tem que ser comum para 6 e 9. Tem que ser comum para 3 números, enfim, tantos números quantos estiverem dentro do parênteses. Uma forma de fazer é partindo dos múltiplos de cada número. Essa é uma das formas de fazer. Depois eu vou mostrar um método bem mais simples, tá? Mas se a gente for pegar, partindo desses nossos múltiplos aqui, vamos ver, múltiplos do 6. Começamos com os múltiplos do 6. Quem são? Encontrar os múltiplos de um determinado número é a mesma coisa que como se a gente fosse fazer a tabuada desse número. Por exemplo, começamos com o 0, tá? Se eu fizer aqui, o 6 vezes 0. Que número é 6 vezes 0? Ah, é a 0. Então, o primeiro múltiplo é o 0. Depois, o 6 vezes 1. Depois, vezes 2. Vezes 3. Vezes 4. E assim por diante, tá? Então, quanto é 6 vezes 1? 6. 6 vezes 2? 12. 6 vezes 3? 18. 6 vezes 4? 24, e assim sucessivamente. Lembrando que os múltiplos são números infinitos, tá? Infinitamente eu encontraria, os múltiplos do 6 não vão até o 10 vezes 6 apenas. Ah, porque a tabuada termina no 10. Quem disse? A tabuada é como se ela fosse infinita. Eu poderia continuar 6 vezes 11, 6 vezes 12 e assim infinitamente. Então, os números continuam infinitamente. Vamos agora para os múltiplos do 9. Quem são? Se eu fizer 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. E assim infinitamente. O que a gente vai fazer agora? Depois que a gente encontrou um número determinado de múltiplos, tá? Nós vamos identificar quais são esses múltiplos em comum a ambos os números e identificar qual é o menor deles. Por exemplo, eu preciso eliminar o 0, tá? O 0 não conta, porque senão seria 0 para todos. Se eu for olhar, o 6 é comum tanto para o 6 quanto para o 9? Não. O 12 está no grupinho de múltiplos de 6 e do 9? Não. O 18 está no 6 e no 9? Está. Aqui e aqui. Então, eu posso concluir que o 18 é o mínimo múltiplo comum de 6 e 9. É o menor múltiplo comum desses dois números aí, tá? Então, essa é uma forma de encontrar o mínimo múltiplo comum de determinados números. Porém, gente, tem situações em que esses números eu precisaria ter uma gama muito grande de múltiplos, esses números, para encontrar o primeiro em comum. Aqui, quando são números pequenos, fica mais simples. Mas quando o número é maior, não é assim, então fica um pouco mais difícil. Uma forma bem prática de fazer isso aqui é por esse método assim, ó. 6 e 9. O que eu faço aqui? Eu vou dividir esses meus dois números pelos números primos, é decompor em números primos, esse 6 e o 9. Vamos começar então. Qual é o primeiro número primo? O primeiro número primo é o 2. Vou analisar, eu posso dividir um desses dois números por 2? Se eu tiver um número par no meio, sim. Aqui, meu 6 é par, então eu vou dividir aqui por 2. 6 dividido por 2, resultado é 3. O 3 vem aqui. O 9 não é divisível por 2, então eu reescrevo o 9. Posso continuar com 2? Meu 3 e o 9 são pares? Não.
Então, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Posso continuar com 3? Sim, porque eu tenho esse 3 ainda. Aqui permanece 1. 3 dividido por 3, 1. Meu objetivo é chegar no 1 aqui para ambos esses números, tá? Depois que eu cheguei no 1 aqui, eu posso concluir. O que eu faço agora com esses números que estão aqui? Eu multiplico. Ok? Então, vou ter 2 vezes 3 vezes 3. E o que é 2 vezes 3 vezes 3? 18. Então, essa é uma outra forma, um outro método de encontrar o MMC. Ok, pessoal? Agora, pegando o mesmo exemplo e aplicando o MDC. O que é o MDC? M, máximo. D, divisor. C, comum. E aí a gente vai trabalhar com os divisores desses números. O que são os divisores? São números pelos quais eu posso dividir o 6 e o 9 e os cálculos dão exato. Por exemplo, vou começar com os divisores do 6. Uma forma bem simples de ver esses divisores é o seguinte. Eu vou pensar assim. 1 vezes o que para dar 6? 1 vezes 6 dá 6. 2 vezes o que para dar 6? 2 vezes 3. Aí depois, 3 vezes o que? 3 vezes 2. Só que esse 3 vezes 2 e o 2 vezes 3 é a mesma coisa. Então aqui eu já não preciso nem continuar. Já encontrei todos os meus divisores aqui, ó. Tá? 1, 2, 3, 6. Esses são os meus divisores. 1, 2, 3 e 6. Agora, quem seriam os divisores do 9? Se eu pegar, gente, qualquer número desses aqui, ó, 6 dividido por 1 dá exato, 6 dividido por 2 dá exato, 6 por 3 dá exato, e assim por diante. Esse é o objetivo. 9. 1 vezes o que para dar 9? 1 vezes 9. 2 vezes o que para dar 9? O 2 não dá. 3 vezes o que para dar 9? Vezes 3. Gente, ó, chegou no 2 iguais, eu já não preciso nem continuar, porque não vai ter outro número que vezes ali daria, eu não vou encontrar outro ali, tá? Então, partindo aqui, ó, fazer isso aqui. Quais são os meus números? Divisores do 9. 1, o 3, que eu vou colocar apenas uma vez, eu não vou pôr ele 2 vezes, e o próprio 9. Agora, nós vamos identificar qual é o maior divisor comum entre esses dois números. Quem é o maior divisor comum? Temos o 1, tá? Nós temos o 1 aqui e temos também o 3. Agora, qual é o maior deles? 1 ou 3? O 3. Então, eu sei que o MDC de 6 e 9 é 3. Usando essa técnica aqui para MDC, como é que eu vou fazer isso? 6 e 9. Agora vocês precisam prestar atenção no seguinte. Vou começar da mesma forma que eu fiz aqui, só que eu vou ter que analisar o seguinte agora. Por 2, vou começar por 2. Os dois números são divisíveis por 2? Não, apenas o 6. Então deixa ele aqui e faz o cálculo normalmente. Tá? Não vou fazer nada com esse cara aqui. Próximo número agora, o 3. A pergunta é, o 3 é divisível por 13 e por 9? É um divisor do 13 e do 9? Perdão. Sim ou não? Sim. Se ele for um divisor de ambos os números, eu vou circular esse número. Deixa ele circulado aí. Então, 3 dividido por 3 é 1 e 9 dividido por 3 é 3. Continuo por causa desse 1, então não vou circular ele, porque só é por causa de um deles. Então, 1 e 1. Logo, como é que eu encontro o máximo divisor comum? Eu multiplico os caras circulados, ou seja, os caras que eram divisores de ambos os números. Como aqui no caso eu só tenho o número 3, então eu não tenho com quem multiplicar. Logo, o MDC seria 3. Duas formas de fazer. Um envolve múltiplos, tá? E aí nessa parte dos múltiplos, usando esse método, a gente multiplica todos esses carinhas aqui. Já quando a gente usa os divisores, a gente apenas multiplica os circulados. A seguir eu vou trazer mais alguns exemplos usando apenas esse método aqui. A gente não vai usar o método dos divisores e dos múltiplos, apenas
o método da decomposição em fatores primos. Próximo exemplo, então. MMC de 12 e 18. Mínimo múltiplo comum de 12 e 18. Quem será? Vamos fazer pela decomposição em fatores primos. Lembrando que MMC eu não preciso circular, não preciso me preocupar com nada disso. Vamos lá, então. Qual o primeiro número primo que poderá ser usado tanto para o 12 quanto para o 18, ou para pelo menos um deles? O 2. Tá? Então, 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Continuo com o 2? Sim, por causa do 6 aqui, tá? Então, 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por 2, não posso fazer, então eu apenas reescrevo, tá? Continuando agora, posso continuar com 2? Não, porque nenhum desses dois números é par. Então, eu vou continuar, vou pegar o próximo número primo. 3. Posso por 3? Sim. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Continuo com 3, lembrando que o meu objetivo precisa chegar no 1 aqui. Então, aqui eu já tenho 1, 3 dividido por 3, 1. Aqui eu encerrei. Como eu consegui chegar nos dois aqui, os dois ficaram com o resto 1, tá? Então, vamos fazer a última parte aqui. O que eu faço com esses caras aqui? Multiplico todos eles. Tá? Então, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 3, 36. Logo, o MMC de 12 e 18 é igual a 36. Agora, usando o mesmo método, vamos ver aqui, ó. Fazendo o MDC de 12 e 18. Lembrando que no MDC eu preciso circular os divisores comuns a ambos, tá? Começo com 2. O 2, esse 2 eu posso dividir tanto pelo 12 quanto pelo 18? Sim. Então, esse eu vou deixar circulado. Então, 12 dividido por 2 é 6. 18 dividido por 2, 9. Continuo com o 2? Sim, mas apenas para o 6. Então, eu não vou circular esse 2, tá? 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por 2, não posso fazer, então eu recopio ele, tá? Todos os números que não podem ser divisíveis, a gente apenas recopia. Próximo número, então, que eu vou dividir é o 3. O 3 é divisível a ambos? Sim. Circulo. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Continuo aqui no final, encerrando, porque como só é para esse 3, então eu não vou circular. 1, 3 dividido por 3, 1. Logo, o que aconteceu aqui? Quais são os números que eu vou multiplicar? Apenas esses dois aqui. Então, 2 vezes 3 igual a 6. MDC de 12 e 18, então, meu resultado é 6. Ok? MMC de 10, 20 e 30. Então, vamos lá. 10, 20 e 30. Lembrando que MMC eu não preciso me preocupar em circular esses números, ok? Então, por 2, 10 dividido por 2, 5. 20 dividido por 2, 10. 30 dividido por 2, 15. Posso continuar com 2? Sim, por causa desse carinha aqui, ó. Tá? Então, continuo com 2. 5 aqui. 10 dividido por 2, 5. 15 dividido por 2 não posso fazer, então apenas recopio. Próximo número primo que a gente vai usar, já que todos são ímpares, vou para o 3. Tem algum múltiplo de 3 aqui? Sim. O 15 é múltiplo de 3, então por causa desse cara eu vou dividir por 3. Ficando aqui 5, 5 e 15 dividido por 3, 5. Nosso próximo número primo é o próprio 5, então aqui 1, 1 e 1. Multiplicando todos esses números, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, temos aqui 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12 e 12 vezes 5, 60. Logo, MMC de 10, 20 e 30, 60, tá? Agora, mesma situação, porém, o MDC. Cuidado que aqui eu preciso circular os meus caras comuns para
todos. Gente, tem que ser para todos agora, para os 3. Antes eram para 2, agora são 3 números, tem que ser para os 3. Se forem 4 números, tem que ser para os 4. Então, começamos com o 2. O 2 é para os 3? Sim. Então, eu vou circular meu 2. 10 dividido por 2, 5. 20 dividido por 2, 10. 30 por 2, 15. Continuo com o 2, por causa apenas desse cara, então não vou circular. 5, 10 dividido por 2, 5. E o 15 permanece por ser ímpar. Próximo número, então, que eu vou poder fazer a divisão, o próximo número primo seria o 3. Esse 3 é apenas para o 15, então não vou circular o 3. Permanece 5, 15 dividido por 3, 5. Próximo número primo, o próprio 5, que é para todos aqui, ó. Então, esse eu vou circular. Ok? Então, 1, 1 e 1. O que eu vou fazer? Apenas multiplicar esses dois caras aqui circulados, ou seja, 2 vezes 5. Logo, meu MDC de 10, 20 e 30, o máximo divisor comum de 10, 20 e 30 é o próprio 10. Pessoal, tem situações em que eu não vou ter nenhum divisor comum para circular aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui uma situação. Vamos supor que eu tivesse aqui MDC de 14 e 15, tá? Então, isso acontece no MDC. Começa com 2, que aqui daria 7, aqui continuaria 15. Ó, o 2 era só para esse carinha aqui. Então, eu não posso circular. Agora, o próximo número é o 3, tá? O 3 é apenas para esse carinha aqui. Então, 7 e 15 dividido por 3, 5. Agora, eu faço pelo 5, mas o 5 é apenas para esse, então não vou circular ali. 7 e 1. Aí eu vou para o 7, e esse 7 é apenas para esse, então 1 e 1. Um caso como esse, que não tem nenhum número circulado, o nosso MDC é o próprio 1 aqui, ó. Tá? Então, aqui meu MDC seria 1. Então, pode acontecer de ter situações onde nós não temos nenhum divisor comum para ambos. Nesse caso, o único divisor comum seria o próprio 1, ok? Aplicação, então, do MMC e do MDC. Eu trouxe 2 pequenos exemplos, tá? Onde vocês poderiam aplicar essas situações. A gente sabe que nós já vimos que adição e subtração de frações, para a gente poder fazer o cálculo, o meu denominador precisa estar exatamente igual para que eu consiga fazer esse cálculo. Situações como essa aqui, a gente poderia então fazer o MMC de 3 e 6, para saber quem seria o meu carinha de baixo. Então, 3 e 6, fazendo o MMC, por 3 aqui fica 1 e 2, por 2 aqui fica 1 e 1. Ah, pastora, mas aqui tu começou com 3 e não com 2. Gente, não necessariamente você precisa começar com o 2, é por uma questão de uma certa ordem. Mas se você aqui, por exemplo, eu comecei com 3, em algum momento o 2 ele vai aparecer igual. Então, não necessariamente você precisa começar pelo menor múltiplo comum, pelo menor número primo. Mas é uma forma, questão de ordem ali, tá? Então, 3 vezes 2 é 6. Então, o que faria aqui? O que aconteceria aqui? Meu denominador seria 6, tá? 6 vezes o que para dar 6? Aqui já está pronto, aqui seria vezes 1, então permanece 1, mais 3 vezes o que para dar 6? 2. Tudo que eu faço embaixo eu sou obrigada a fazer em cima, então o cara de cima seria 4. Logo, essa minha fração, meu cálculo daria 5 sextos. Então, uma forma de usar o MMC é a adição e subtração de frações, quando eu preciso encontrar o meu denominador, que precisa ser comum para ambos. Agora, MDC, como é que eu posso aplicar o MDC numa situação? Aqui, ó, essa fração precisa ser simplificada. Então, na simplificação, para eu não ir fazendo, vou fazendo por 2 e assim por diante, se eu fizer o MDC de 12,
e 36, eu já vou conseguir chegar logo no maior divisor comum a ambos esses dois números. Lembrando que simplificar uma fração é deixar ela de forma mais simples. Por 2 aqui, como é para ambos, eu circulo, tá? Então, 12 dividido por 2, 6. 36 dividido por 2, 18. Continuo com o 2. Circulo novamente, porque é para ambos. Aqui fica 3 e aqui fica 9. Começo com 3, para ambos também, tá? Então, vou circular também, ficando 1 e 3. Continuo com 3, porém esse 3 é apenas para esse 1, então não vou circulá-lo. Vou multiplicar esses três caras aqui. 2 vezes 2 vezes 3. Logo, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, eu sei que se eu dividir aqui por 12 e dividir aqui por 12, eu já vou chegar no final da minha simplificação. 12 dividido por 12 é 1 e 36 dividido por 12, então é 3. Então, seria a forma simplificada, a fração irredutível de 12 e 36 avos é 1/3. Ao invés de você fazer dividido por 2, depois fazer dividido por 2 novamente e no final dividido por 3 de novo, o MDC me permite encontrar o número pelo qual eu possa fazer essa divisão uma única vez, ok? Então, pessoal, vimos hoje mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, de uma forma bem prática de ser resolvido, de ser encontrado, tá? Para essa forma de cálculo aqui, vocês precisam saber os números primos, tá? Então, para que a gente possa fazer o uso dessa técnica aqui, ok, pessoal? Espero que esse vídeo ajude vocês na hora de sanar as dúvidas relacionadas a esse conteúdo. Tenha uma boa semana e até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Beijo!